Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa, está começando mais um TVL Comunidade. Na verdade, esses primeiros 15 minutos do programa, nós vamos reservá-los para o esporte. Por isso, convidei aqui o secretário municipal de esportes, César Pampiani, nosso César Paulista, para falar de que forma a secretaria lida com o esporte, mais vezes campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina, nesses tempos de pandemia. César, prazer tê-lo aqui de novo. Prazer é meu, Minosso. Realmente a gente está com alguma dificuldade. A gente está num ano atípico, né? Essa pandemia pegou todos de surpresa e é decreto abaixo de decreto. Hoje o que a gente pode falar, a gente está tratando da maneira que o Estado permite, porque nós temos o decreto estadual e municipal. O município hoje deixa tudo limpo, pode fazer o que puder, mas nós estamos um pouco travados pelo Estado. Agora saiu uma determinação onde poderiam voltar a treinamentos às equipes consideradas individuais sem contato, que eles dividiram em 3 blocos, que é individual sem contato, individual com contato e as coletivas. Então, há uma mescla dessas modalidades que também tem que esperar a matriz do Covid, que eles chamam, que são as 4 matrizes que tem, que é gravíssimo, grave, alto e moderado. E Blumenau e região está no grave. E no grave, as modalidades de contato, individual de contato e coletivas, não podem treinar e nem jogar, só as individuais sem contato. Então, há uma mescla bem grande aí que machuca bastante a gente. Exemplificando, então as modalidades sem contato físico seria, por exemplo, o xadrez. Sim, o xadrez, o atletismo, remo, badminton, tênis, como não tem contato, esses podem treinar e até competir. Agora, as individuais de contato, que é boxe, muay thai, jiu-jitsu, karatê, judô, essas junto com as coletivas, que é futebol, futsal, vôlei, basquete, essas no momento, na nossa região, por estarem em grave, não podem. Então nós estamos esperando para a semana que vem, né, nos próximos dias, que sempre sai semanal essa matriz de risco, então a gente espera cair do laranja para o amarelo, que é do grave para o alto, aí estando no alto, qualquer modalidade pode treinar e principalmente jogar também. Tem o caso, por exemplo, do futsal, que disputa a Liga Nacional, estreou lá em Erechim, começou vencendo e depois acabou nos 3 jogos seguintes no Paraná, acabou sendo a equipe de Blumenau derrotada, mas não conseguiu ainda realizar jogo aqui em Blumenau e muito menos no estado, né? O estado não pode, por exemplo, hoje, se fosse aqui, eles vão jogar agora domingo também fora, vão jogar no Rio Grande do Sul, que o outro estado permite. A nossa região, Santa Catarina, não permite. Então eles jogaram 3 partidas agora no Paraná e vai jogar mais uma no Rio Grande do Sul. E há uma possibilidade, se até em 10 dias não haver essa mudança da matriz de risco nossa de grave para alto, jogar as 2 equipes que tem aqui, que é Blumenau e Joinville, que é do nosso estado, talvez eles vão ter que fazer as 2 partidas no Paraná, porque lá está liberado pelo estado. Isso não é culpa do nosso município, não é culpa da prefeitura, da secretaria, porque nós não estamos restringindo nada, é uma determinação que vem do estado, isso é da Secretaria Estadual de Saúde. É uma situação parecida, por exemplo, com o voleibol masculino de Blumenau. A PAN vai disputar agora esse torneio de vôlei em Minas, mas eventos aqui em Blumenau ou no estado, por enquanto, suspensos. E as modalidades têm conseguido realizar os seus treinamentos? Como é que é isso? Desde que surgiu, foi bem quando eu assumi a secretaria, em abril, né, já estava no decreto emergencial onde não poderia ter treino. Então nós estávamos improvisando e treinando também via online, né? O professor em casa dando aula individualmente. Então nós fizemos esse treinamento. Mas é lógico que essas equipes como a PAN, futsal, que dependem do coletivo, elas foram muito mais atingidas, né? Então hoje, se começasse um campeonato, eles estariam um pouco abaixo, porque não estão podendo treinar coletivamente. Então há uma preocupação muito grande. E eles devem jogar, acho que a partir do mês que vem já começa o campeonato, mas se fosse aqui em Blumenau, no momento, pelo estado, como a gente está no grave, eles não poderiam jogar. César, agora o presidente Rui Godinho, da FESPORT, esteve aqui, inclusive, no TVL Comunidade recentemente e anunciou a realização dos Jogos Abertos num formato diferente, em 2 etapas, né? Em 2 finais de semana, em novembro e também no finalzinho de novembro até o dia 5 de dezembro. Uma fase, as modalidades coletivas, por exemplo, com jogos de mata-mata, aquela chamada sistema eliminatório. Mas antes disso tem os regionais, os micro-regionais.
Como é que, no caso, a Secretaria Municipal aqui de Blumenau recebeu essas informações da FESPORT, está lidando com essa situação? Nós recebemos, até era para ter o micro no final desse mês de setembro, mas não estaria liberado as modalidades coletivas para disputar o micro, só as individuais sem contato. Mas como não teve um micro regional para nós só vamos disputar o regional em Timbó no início de novembro. Aí passando isso, se Deus quiser até lá, nós estivermos no risco alto ou moderado para poder jogar. Aí tem os regionais e depois dos regionais, como você falou, vai ser em 2 blocos. Após o primeiro turno da eleição, vai ser jogado em 6 cidades diferentes, que é Rio do Sul, Timbó, Brusque, Blumenau mesmo até 2 modalidades, Brusque, Camboriú e Florianópolis. Isso. Então vai ter uma, acho que é do dia 17 a dia 22 de novembro e a outra um dia após o segundo turno da eleição, do dia 30 de novembro a 5 de dezembro. Isso é o calendário que foi nos passado pela FESPORT e é o que nós, como secretaria, estamos passando para as modalidades. Por isso que é a nossa preocupação de soltar rápido esses treinamentos, mas infelizmente não depende da secretaria e nem do município, e sim da determinação do Estado. Como é que está o estágio do condicionamento físico, dos treinos das nossas equipes, das nossas modalidades? Aí também, como é jogos abertos, a gente não vai falar em ligas, porque a Liga do Paraná estão treinando, outras cidades estão treinando, mas aqui em Santa Catarina, praticamente todas as cidades estão assim. Então, todas vão sentir. Então, a gente não pode dar uma desculpa que só Blumenau vai estar mal fisicamente. Não, todas vão estar. Infelizmente, vai ser um ano, como eu falei, atípico. Então, não vai ter Nós falamos que nosso JASC é alto rendimento, vai ser um alto rendimento com um pouquinho abaixo, né? Porque não vai estar todo mundo muito bem, nem fisicamente e principalmente tecnicamente e taticamente, porque há pouco tempo de treinamento. Mas, infelizmente, foi uma coisa que aconteceu e a gente está lutando muito para que o esporte volte. Eu acho que a gente tem que voltar às atividades normais, mas sempre respeitando, né, o protocolo e principalmente a saúde de todos que estão no esporte. Por falar nisso, como é que a Secretaria tem lidado com essa situação? Tem alguma orientação de saúde sanitária nos locais, nas quadras, enfim, onde se dispõe a realizar qualquer tipo de treinamento ou de prática esportiva? Sim, tanto é que todas as nossas modalidades, a partir do momento que foram liberados para treinamentos, elas foram na secretaria e cada responsável, ou treinador ou responsável pela modalidade, assinou um termo de responsabilidade que vai seguir os protocolos exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Sem esse protocolo, eles não poderiam treinar. E, logicamente, cada modalidade treina em um lugar, também vai ter o protocolo da próprio clube, ou o SESI, ou o Vaso Verde. Então, vai ser uma coisa bem... não difícil, um pouco mais complicado de fazer, mas todos estão cientes, tanto é que a partir de hoje já estão indo na nossa secretaria assinar um termo de responsabilidade pelos seus atletas. Pois é, Blumenau vai sediar então, estará entre essas 6 cidades da fase estadual dos Jogos, a modalidade de ginástica, né? É ginástica artística e rítmica. Até porque já havia um acerto com a ginástica em 3 anos aqui em Blumenau, porque já estava no SESI, o tapete e todos os negócios. Já e tem agora, estrutura lá, tem a né? estrutura toda. Mas só que dessa maneira, se fosse essa semana, não teria, né? Apesar que teria, porque ela é da individual sem contato. É verdade. Aí poderia ter essa, mas as outras, no vôlei e o basquete lá dentro, não poderia. Então, é uma coisa realmente um pouco complicada que a gente está esperando os próximos capítulos dessa novela, né? Porque toda semana eles mudam um pouco aquela... a matriz, né, que a gente fala que é a matriz de gravíssimo, grave, de alto e moderado. Então, a gente fica sempre na expectativa para saber o que pode ser feito, mas estamos, sim, trabalhando, visando, como te falei, os regionais em Timbó, no início de novembro, e os Jogos Abertos, final de novembro, início de dezembro. A propósito, a modalidade de atletismo, na fase final, também será em Timbó. Essa é uma modalidade considerada sem um contato físico, Isso. Né? Essa já... Outra autorizada, no Essa caso. está autorizada. Essa estaria autorizada. Essa, o próprio remo, que vai ser em Florianópolis, também está autorizado, né? Aí o badminton, essas turmas, está todas autorizadas. Ô César, na fase micro-regionais, Blumenau vai com quantas modalidades para buscar uma vaga nos regionais? No micro nós não vamos sair, estão todas classificadas. O Blumenau não precisa passar pelo micro? E até agora, mas como houve desistência, tem um mínimo de cidades. Como houve desistência, era para a gente entrar no micro do bolão, bolão 23,
o handebol masculino e o futsal feminino. Como não houve um número suficiente, já automaticamente passa para o regional. Então é por causa das desistências de outras cidades. Várias cidades desistiram, né? Teve uma até que desistiu, a região toda da Marp, né, que é do Rio do Peixe, que é Caçador, Freiburg, aquela região toda foi assinado, determinado, todas as cidades que pertencem à Marp não disputariam os Jogos Abertos. É por isso que eu te perguntei de quais modalidades iriam para os micro-regionais, mas daí não há necessidade da disputa em virtude dessas desistências, o Blumenau fica com as vagas de quem desistiu. Isso, já fica direto. E nos micro-regionais? Isso é nos micros. Não, desculpe, nos regionais. E nos regionais, aí essas três já passam. Já passou o próprio bolão, o futsal feminino e o handebol masculino, que é disputar o micro, como disputado, eles vão disputar o regional, juntamente com o bocha, né? Aí sim, só entra um, que agora, como a estadual só vão ser 8 equipes, só o campeão de cada regional que vai direto para lá. Então vai ser uma briga muito difícil. Bom, sem essas, são 4 ao todo, então, que vão para os regionais, sem saber se as 4 vão se classificar, há possibilidade de classificação, lógico. Com quantas modalidades a Secretaria estuda participar da fase final dos Jogos? Olha, eu acredito que praticamente todas. Se passar essas do regional, a gente vai em todas. E que vai ser essa dificuldade que a gente vai ter depois de fazer. Porque quando você vai numa cidade só, aí você faz o seu alojamento naqueles 10 dias. Só que infelizmente não vai poder, até porque há esse grande problema do alojamento, que nós vamos esperar agora dia 13, a possível volta às aulas, para saber também se vai poder usar os alojamentos. Porque os alojamentos, como todo mundo sabe, são dentro dos colégios. Então esse é um problema a mais que vai ter que ser resolvido lá pela FESPORT. Ô secretário, mas o fato dos jogos na fase decisiva serem disputados em 2 etapas e em 6 cidades aqui da região, né? Quer dizer, da região não, mas digamos que geograficamente não tem tanta distância. Não seria possível viajar de manhã, por exemplo, para jogar à tarde e à noite em Florianópolis? No caso ali seria só o Remo. Ali só o Remo vai. No caso, vamos citar Brusque e Balneário Camboriú, que vão realizar, sediar competições até coletivas. Aí você também tem que entrar no sistema financeiro. Aí tem que ver se é melhor você ficar nos alojamentos, se tiver, e fazer o almoço, porque se você viajar todo dia, há um transporte. Então tem que fazer um levantamento, porque nós temos Tem um custo-benefício, né? Custo-benefício, a gente tem um X para gastar nos jogos, a gente não pode ultrapassar. Então nós temos que fazer todo o levantamento, que agora está sendo feito pelo nosso corpo técnico ali da fundação, que é da Secretaria, do alto rendimento, para ver qual a possibilidade. Mas sabendo sim que, por exemplo, o remo, a gente vai fazer um bate-volta que é mais fácil, o atletismo também. Mas em Rio do Sul, que vai ter punho-bol, futebol de campo, tiro e tênis, esse vai e volta é muito caro pelo transporte. Então tem que ser feito um levantamento para poder ver se encaixa no orçamento da Secretaria. Historicamente, Blumenau sempre teve a maior delegação e não vai ser diferente esse ano, mesmo com as mudanças, né, previstas para esta edição. Agora, são técnicos, dirigentes, atletas, o pessoal de apoio, é um contingente considerável, né? Sempre foi, mas como vai ser em 2 blocos, aí vai ser um pouco dividido. E, por exemplo, não vai poder entrar todos numa quadra, só vai ser o time, a arbitragem e o técnico, não vai poder entrar torcedor, nós, todos os diretores. Então vai ser uma coisa bem mais fracionada, né? Então a gente acha que, por exemplo, vai uma turma para Rio do Sul, quando acaba você já corre para Camboriú. Então acho que vai dar sim para fazer, mas com um pouquinho mais de custo, um pouquinho mais de trabalho. Blumenau fará testes em seus atletas, técnicos, dirigentes? Isso foi também uma coisa obrigatória que muita gente fugiu. Muitas cidades fugiram porque isso não estava no orçamento. E nós temos um grande problema, nós estamos conversando até com a nossa Secretaria de Saúde aqui, com o médico Dr. Vinneton, né, que é o secretário, para ver da possibilidade que todos têm que ser testados. E é testado a cada etapa. Se fosse o micro-regional, eu testaria no micro-regional, se passasse tem que testar para o regional e depois para o estadual. Então nós temos que fazer todo esse levantamento. E também foi pedido pela FESPORT, que a FESPORT fez o calendário e a Secretaria de Estado da Saúde fez o protocolo de saúde. E estão pedindo a vacina influenza. E nós achamos que não estamos agora em contato para ver se ela tem Blumenau, porque ela foi feita no início. Quem tomava a primeira turma de 60 anos, os médicos, e a gente não sabe se ainda está nas nossas
no nosso município ainda tem sobra. Tem aí, né? a sobra, porque se não tiver, nós vamos ter que ver com a FESPORT e com a Secretaria de Saúde se tira pelo menos a influenza e fica só no teste, que também afastou muitas cidades pelo custo que tem o teste. Bem, Sérgio, certamente é um assunto que demanda de outras conversas e nós teremos outras oportunidades até a realização do JASC. Mais uma vez, eu te agradeço pela presença aqui. É um prazer e acho que nós vamos ter que conversar de novo, porque a tendência de mudança vai ser a cada 10, 15 dias vai haver mudança, sem dúvida. Até porque teremos de falar sobre as condições de Blumenau em cada modalidade na disputa em si. Muito obrigado, hein? Será um prazer e a Secretaria está sempre à disposição. César Paulista, secretário municipal de esportes, esteve conosco aqui nessa primeira parte do TVL Comunidade. O programa faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade e agora nós vamos falar de eleições. É que no dia 15 de novembro acontece o pleito em primeiro turno e no dia 29, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, teremos a realização do segundo turno. Isso tudo em novembro. É que por conta da pandemia as eleições foram adiadas. E para falar desse tema está aqui comigo no TVL Comunidade o Ricardo de Souza, ele que é chefe de cartório eleitoral. Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, Minosso. Então, muito trabalho para a justiça eleitoral aí nesses dias? Então, Minosso, a eleição por si só já é um evento que demanda grande esforço de todos os servidores, enfim, da justiça eleitoral. A eleição municipal, por acontecer todos os fatos, registro de candidatura, propaganda eleitoral, acontecendo no nosso município, já traz uma grande demanda para as zonas eleitorais, que é o juízo de primeiro grau da Justiça Eleitoral. E uma eleição em meio a uma pandemia é um desafio que estamos iniciando para a gente enfrentar e entregar um bom produto para a nossa sociedade. Estávamos em trabalho remoto até pouco tempo, estamos voltando gradativamente ao trabalho presencial, para dar cabo aí em todos os procedimentos da eleição. Ricardo, você está na 88ª zona eleitoral, né? Exatamente. Nós temos ainda a terceira, porque nós tínhamos 3 zonas eleitorais, agora temos 2. Isso, em 2017 teve uma resolução do TSE, né, que é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, que fez um rezoneamento das zonas eleitorais a nível de Brasil. E com isso, Blumenau, infelizmente, acabou perdendo uma das zonas e hoje a gente tem 2 zonas eleitorais no município de Blumenau, com um eleitorado aí de aproximadamente 250 mil eleitores. Isso, então, aumenta o trabalho do efetivo da Justiça Eleitoral? Aumenta mais o desafio, né? Porque a questão de divisão de competências e atribuições, que antes era dividida em 3 zonas, hoje é dividida somente em 2 zonas eleitorais. E até na última eleição a gente percebeu isso, até o eleitor encontrou uma certa dificuldade para localizar o local da votação, né? Isso, é que a terceira zona acabou absolvendo a zona que foi extinta, que era a 89. Então, a grande maioria dos eleitores ali que pertencia a 89, que é o bairro da Velha, Vila Nova, Vitor Conder, no seu título de eleitor ele acabava constando 89 e uma seção eleitoral da 89. Só que como ela foi para a terceira, teve que renumerar a sequência da sessão. Então, por isso que acabou muitos tendo o equívoco de, no título, ter um número de sessão, mas na prática, agora com o rezoneamento,
acabou absorvendo um outro número de sessão. Então, por isso que era importante, Minosso, que o eleitor ele procura os meios, os canais da Justiça Eleitoral para se informar. E hoje em dia, a forma mais prática é uma versão digital, uma segunda via do título, chamado pelo aplicativo e-Título. Que pode ser baixado no celular. Isso, ele pode ser baixado no celular, ele tem todas as informações, hoje ele já funciona como um documento, né? Não, antes era só algumas informações relativas ao seu cadastro, hoje não, ele já serve como documento, inclusive nas eleições, Minosso, ele vai servir como documento de identidade. Então é interessante que o eleitor baixe o e-Título e faça a sua consulta, e ele pode levar em substituição ao documento de identidade. Pois é, esse aplicativo ele já foi utilizado na eleição passada, então as pessoas já têm essa ideia. Eu te fiz essa pergunta exatamente para que você tenha, você eleitor, a ideia de que o tempo passou, mas continua esses desafios aí de localização. É bom, com antecedência, descobrir exatamente o local de votação para não ter problema, até porque esse ano vai ser um ano atípico, né? Por conta da pandemia. Vai ser uma eleição diferente, né, Minosso? E a cada eleição a Justiça Eleitoral tenta entregar cada vez mais produtos para a comunidade, através dos meios eletrônicos. O e-Título, por exemplo, nessa eleição, Minosso, para se evitar a aglomeração, ter o distanciamento social, ele vai servir para quem está fora da sua cidade como justificativa de voto. O e-Título, ele vai pegar o GPS do seu celular, ele vai perceber, ele vai fazer a aferição que você não está na sua cidade e vai permitir que o eleitor fora da sua cidade faça a justificativa. Com isso, a Justiça Eleitoral tira aquelas pessoas que estariam indo ao local de votação no dia para fazer a justificativa. Então, cada vez mais serviço sendo agregado. Pois é, e a gente falava do diferencial dessa eleição, é que não teremos aquele sistema da biometria, né? Por conta da pandemia também. Por conta da pandemia, né, ele vai ser desabilitado para que o eleitor tenha um mínimo de contato com equipamentos e com as pessoas, que são os mesários que serão convocados. Então, a Justiça Eleitoral adotou diversos protocolos de segurança, protocolos esses que foram feitos com o TSE e com cientistas, pesquisadores renomados do Brasil que acabaram elaborando o protocolo no dia da eleição, para dar total segurança para o eleitor. Isso significa que haverá distanciamento, se houver filas na votação, uso de álcool em gel, para quem estiver lá trabalhando também, máscaras, enfim, para quem vai votar também. Mas quando eu falo o diferencial para quem trabalha, terá aquela proteção de acrílico, por exemplo? O mesário ele vai receber diversos EPIs, equipamentos de proteções individuais, entre eles o Face Shield, que é o protetor facial. Então ele terá máscara, ele terá o protetor facial, ele terá particularmente, individualmente, um álcool em gel para cada mesário e a sessão ainda vai ter o álcool para borificar a questão da caneta ou algum equipamento que, mesmo sem querer, seja tocado. É preciso assinar a ficha, então a recomendação talvez seja válida, cada eleitor, se puder, leve a sua caneta. Isso, mais próximo da eleição estaremos desenvolvendo diversas campanhas, fomentando, incentivando, porque será o único objeto a ser tocado, exceto da urna eletrônica, que o eleitor fará na sessão. Então, se ele levar a sua caneta, estará contribuindo ainda mais para não tocar em nenhum objeto. E lembrando, Minosso, que o eleitor, ao adentrar na sessão eleitoral, ele vai ser higienizado. Então, com isso, já tem-se a segurança. Então, o fato dele tocar na urna eletrônica, ele já vai ter se higienizado antes, para não deixar nenhum perigo na sessão, nenhum perigo de contágio. E, ao final, na sua saída, o secretário, o mesário convocado, vai higienizar ele novamente. Ricardo, já fechou o número de mesários necessários para a eleição? Ainda não, Minosso. Estamos ainda no processo... Está difícil, é? Temos bastante voluntários, mas está sendo um processo um pouco mais árduo do que nas eleições anteriores. Né? Estamos avançando, convocamos um pouco mais da metade, só para se ter uma noção, em Blumenau são cerca de 3.000 mesários. Então é um desafio para a Justiça Eleitoral convocar 3.000 pessoas e hoje sem a presença física do oficial de justiça levar tudo de forma eletrônica.
Então, a Justiça Eleitoral elaborou um portal, que chama Portal do Mesário, e todas as convocações estão sendo feitas através desse portal, no sistema online. Estamos aí, tipo, no último quarto, um quarto ainda que falta de convocação. Cada sessão eleitoral, né, cada urna, são quantas pessoas que trabalham? São 4 mesários os integrantes da sessão eleitoral. Tem o presidente de mesa, né, o pessoal que compõe a equipe de trabalho, né? Isso, eles acabam se revezando nas atribuições, mas a composição é do presidente e o seu auxiliar direto, que é o primeiro mesário, depois vem o segundo mesário e o secretário, que é aquela pessoa que fica na porta da sessão controlando o fluxo. Ricardo de Souza, chefe de cartório eleitoral, ele que atua na 88ª zona aqui na cidade de Blumenau. Horário da eleição ampliado no dia 15, é? Então, a Justiça Eleitoral, o TSE, visando ainda dar mais proteção ao eleitor, fez essa ampliação. A sessão eleitoral foi antecipada ao seu início para 7 horas da manhã, para ter 1 hora a mais do horário de votação. E com isso, recomenda-se que esse horário da manhã, que geralmente o idoso já tem essa predisposição de chegar mais cedo, o horário das 7 da manhã até as 10 horas serão preferencialmente para os idosos e pessoas do grupo de risco ali. Não significa que a pessoa de idade tenha que ir naquele horário, mas se puder, né, é uma boa para ele, eleitor, e para quem trabalha lá. Quer dizer, vai lá, cumpre com o seu dever de cidadão e depois está liberado. Bem isso, Minosso. Por exemplo, tem pessoas que têm que levar o seu pai, sua mãe para votar, não será impedido também quem não for idoso ir de manhã. E assim como o inverso também, se o idoso for no período da tarde, não será impedido o exercício do voto. É uma recomendação, uma orientação para tentarmos diluir o fluxo de eleitores ao longo dessas 10 horas de jornada do período de votação. Pois é, são 5.568 prefeitos que serão eleitos, né, nessa eleição. Lógico que 5.568 vice-prefeitos, 57.942 vereadores. E aí, centenas de milhares e milhões de brasileiros que vão às urnas no dia 15 e nas cidades, como dissemos na abertura desse segundo bloco, com mais de 200 mil eleitores, é isso, né? Isso. Em Santa Catarina são 3 municípios passíveis de ter segundo turno. Joinville, Florianópolis e Blumenau. No caso aqui é certo que teremos segundo turno, a não ser que um dos candidatos ganhe em primeiro turno, tem que fazer 50 mais 1, né? Isso, 50% dos votos válidos mais 1. Está se encaminhando aí para ter 12 candidaturas a prefeito, né? Então, assim, a probabilidade é que os votos sejam diluídos, né? Mas se alguém tiver mais de 50%, aí não teremos segundo turno. Pois é, você falou bem da questão do número de candidatos possíveis aqui na cidade de Blumenau. Eu quero lembrar que as coligações partidárias, majoritárias que a gente diz, podem formar alianças com outros partidos. No caso, quem concorre a prefeito, a vice. Vereador, não. Vereador, não. É uma novidade dessa eleição municipal. Para a questão majoritária, para a candidatura a prefeito, os partidos podem se unir e formar a coligação. Agora, para concorrer a proporcional, que são os votos para vereadores, cada partido concorre isoladamente. E com isso, Minosso, tem-se a possibilidade de aumentar e muito o número de candidatos a vereadores. Por exemplo, somando prefeito e vereador, Blumenau tinha assim, uma média de 200 candidatos. Hoje, com certeza, ainda não chegaram todos os registros, já passamos de 300 candidatos, somando tanto prefeito quanto vereadores. Então, poderemos ter aí, por exemplo, uns 350 candidatos, quase meio que dobrando, ou pelo menos 50% a mais do número de candidaturas que a gente teve em 2016. Só para atualizar, quem está nos assistindo até este sábado, dia 26, é o prazo limite para as inscrições, né? Quem já nos assiste no reprise, domingo, segunda e assim por diante, já foram feitas as inscrições e aí... Isso, as convenções dos partidos tiveram que se reunir até o dia 16. Esses 10 dias, que é do dia 16 ao dia 26, eles fazerem o trabalho administrativo ou preencher alguma vaga, alguma lacuna que não foi resolvida durante a convenção. Mas os partidos têm até sábado, dia 26,
para fazer o requerimento de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. E a partir de domingo começa o período eleitoral, a propaganda eleitoral propriamente dita. Agora, Ricardo, as urnas já chegaram, estão a caminho? As urnas devem chegar em Blumenau no próximo final de semana, no comecinho ali de outubro, dia 2. Em Blumenau são cerca de 700 sessões, mais algumas que vêm de reserva, e teremos aí perto de 800 urnas eletrônicas para dar conta, para dar cabo ao pleito. Os testes, a conferência, depois que elas já estão na cidade sendo instaladas, né? Isso, é feita uma manutenção primeiramente, Minosso, a gente faz toda uma questão de manutenção, de limpeza, de testes físicos dela, de comportamento mesmo, e ali próximo ali do final de outubro, quando todas as candidaturas já tiverem sido analisadas pela Justiça Eleitoral, fazemos as importações do sistema e instalamos nas urnas eletrônicas. Ricardo, te agradeço pelos esclarecimentos. Eu sei que até a eleição no dia 15 e depois, se necessário, o segundo turno, no dia 29 de novembro, teremos tantas outras conversas para atualizar e esclarecer ao nosso eleitor. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo a nossa comunidade. Ricardo de Souza, ele é chefe de cartório eleitoral, esteve conosco aqui no TVL Comunidade. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui pela TV Legislativa. A todos, um grande abraço e até a próxima.